gente faz até que Ele venha. Qual é o propósito de sermos cristãos? Abra sua Bíblia ou acompanhe na tela em Lucas 10, 25 a 37. Lucas 10. Diz assim: Eis que certo homem, intérprete da lei, a King James traduz como advogado da lei, né? Eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Grave essa palavra, grave essa pergunta. Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: o que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: respondeste corretamente, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mão de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente, descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo-o, também passou de largo. Certo samaritano que seguia o seu caminho passou-lhe perto e, vendo-o, compadeceu-se dele. E, chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e colocando sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual destes 3 te parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei: o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: vai e procede tu de igual modo. Amém. Santo Deus, eis tua palavra, Senhor. Vamos fazendo há tanto tempo. Mas declaramos que em todo o tempo somos dependentes do Senhor. E que não seja nada da nossa inteligência, da nossa capacidade humana, mas que seja pelo teu Espírito, Senhor. Fala, Deus, conosco aquilo que nós precisamos ouvir. Nos dá entendimento, ó Deus, dos teus textos, da tua palavra, que é eficaz e como espada cortante, Senhor. E que ela nos impulsione a caminhar em verdade diante de ti. Em nome de Jesus. Amém. Quais são as primeiras lições que a gente aprende aqui nesse texto? Uma das primeiras coisas que eu aprendo é que nem sempre as pessoas que estão fazendo perguntas para nós, elas têm interesse na nossa resposta. Elas querem, na realidade, nos testar. Aquele intérprete da lei, ele queria testar Jesus. É como hoje a gente chamaria de uma pegadinha. E aí eu estava pensando assim, um exemplo, geralmente meu, né? Quando foi que eu fiz isso, hein? Quando foi que eu fiz uma pergunta e eu não estava interessado numa resposta? Eu estava mais interessado em testar alguém. E aí eu me lembrei de uma coisa assim, bem constrangedora para mim contar aqui, né? Porque foi há muitos anos atrás, graças a Deus. Essa igreja aqui tem 36 anos, isso foi na igreja 15 de novembro. Então deve ter 38 anos aí, provavelmente. Eu deveria ter uns 14 anos de idade, né? E eu me lembro que eu estava na igreja, junto com meu pai, sim, da idade de Gustavo, eu acho. 7 anos? Não, 7 não, tinha mais. Deveria ter uns, sei lá, deixa para lá esse negócio de idade.
E aí eu virei para ele e perguntei assim: meu pai, como é que eu nasci? E aí eu vi que ele ficou bem desconfortável. E aí, só que eu já sabia de tudo, né? Eu já tinha estudado, e o mundo já tinha ensinado outra parte. E aí a gente morava numa chácara, morava aqui num sítio. E aí meu pai, todo sem jeito, disse: você já viu o galo, como é que ele faz com a galinha? Sim, né? Aquela coisa. E ele ficou todo assim, constrangido, e eu olhando para ele assim: eu já sei de tudo, e você aí me escondendo, né? Ainda bem que ele não veio com história de cegonha, aquelas coisas todas. Mas foi o único exemplo que uma pergunta que eu fiz, e eu não tinha interesse da resposta. Eu só queria testá-lo, para saber o que é que ele ia falar para mim. Se ele ia me enganar, ou se ele ia falar a verdade. Graças a Deus que ele falou a verdade do jeito dele. Então, não engane, não. Quando alguém lhe perguntar, fale a verdade, porque às vezes ele já sabe o que você vai falar. Mas, se a gente pegar esse texto, eu queria meditar em outra linha de raciocínio aqui. Qual é o propósito de ser cristão? Depois que você... existe até um ritual, né, das igrejas evangélicas atuais. Depois que você aceita um apelo, você levanta a mão: eu recebo Jesus. Depois, então, que você fez isso porque você sentiu que é pecador, que você realmente precisa de ter essa aliança com Jesus, e você começa a confessar Jesus como Senhor e Salvador. Quando a sua boca começa a falar isso, Jesus é o meu Senhor e Salvador, se sua boca não pronunciar isso, você não é um cristão. Depois que você começa a pronunciar isso, que vem uma convicção de pecado, convicção que está perdido, e você entende que precisa fazer também um batismo, porque a Bíblia vai falar que aquele que crê e for batizado, então é também uma ordenança de Jesus, embora que o batismo não salve, mas precisa passar por isso. Então você levantou a mão, você começou a ler a Bíblia, você já fez a decisão, você está salvo. Você foi batizado, você é salvo. Pronto, estou salvo. E daí? Parou aí? E a gente cantou aqui: ó, Maranata, vem Senhor Jesus. E enquanto Jesus não vem, depois que você é salvo, e daí? E aí aquele intérprete da lei vai falar isso: que farei para herdar a vida eterna? Ele já conhecia toda a lei, melhor, mais do que nós, provavelmente. Então, quando você passa por todo esse ritual, você talvez pense: bem, eu agora preciso estudar a Bíblia. Bom, isso é importante, mas não é essencial, mas não é tudo. É importante, você tem que fazer isso. Depois que você entendeu que você precisa de Jesus, você precisa agora conhecer o que está na palavra de Deus, para não ser enganado e para saber o que Deus fala sobre você através da Bíblia. Mas não é tudo. Talvez você pense aí: crente também ora, então eu vou começar a orar. Isso é importante e é essencial. Crente que não ora não é cristão. Então você precisa orar, mas não é tudo. Ainda está faltando alguma coisa. Você diz: então talvez eu também precise ir à igreja todo domingo. É importante se alimentar, mas também não é tudo. Faz parte do pacote. E para ser cristão, você só pega o pacote inteiro. Jesus não vai te dar pela metade. Eu não estou falando aqui das exceções. Tem exceções de pessoas que estão em terminal, que vão aceitar Jesus e vão morrer, e não vão passar por nada disso. Eu estou falando que é a regra. As exceções a gente trata em outro momento. Talvez você pense: eu também tenho que dar o dízimo, porque Jesus fala que ele não veio revogar a lei e que ele cumpriu a lei, então eu também preciso cumprir a lei de Deus em toda ela, de Gênesis e Apocalipse. Isso é importante também para lhe abençoar, mas também não é tudo. Ainda falta algo. E parece estranho, né, eu estar falando de tudo isso, mas se a gente voltar à pergunta do intérprete da lei, o que é que pergunta? Qual é a pergunta? Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Veja que ele já provavelmente tinha tudo isso. Provavelmente ele andava na igreja, ele era um judeu, na sinagoga, ele lia lá a Torá, né, o Velho Testamento, e o Taná, que é
A Taná é o Velho Testamento como todo, Torá é os 5 primeiros livros. Ele provavelmente dava o dízimo, porque um intérprete, provavelmente ele era um fariseu. Os fariseus eram bem radicais, eles cumpriam tudo, né, à risca. Então ele era um excelente dizimista. Provavelmente ele tinha os seus períodos de oração, mas faltava algo naquela vida. Faltava algo que Jesus veio completar. E ele foi testar Jesus e, como sempre, saiu testado. E qual foi a resposta daquele fariseu? Está lá no versículo 27. Ele sabia na ponta da língua, esse texto, o versículo 27, ele é tirado de Deuteronômio e de Levítico, 2 livros da lei de Deus, Deuteronômio e Levítico. Tem esses 2 versículos, se você quiser, depois eu te dou a referência. Que a resposta seria: amará teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aí Jesus deve ter dito para ele assim: ok, você é um bom aluno, você está com tudo na ponta da língua, sabe tudo de cor, direitinho, né? Ok. Mas aquele intérprete da lei, na realidade, ele era muito do que a gente vê, talvez. Existia isso no passado, existe no presente e vai continuar existindo no futuro. E a igreja de Deus é assim. Ele era um teórico, ele era um religioso teórico. E aí ele vai falar: sim, Jesus, eu já sei de tudo isso, mas quem é o meu próximo? Ele gostava de teoria. Talvez nos nossos dias, né, se ele fosse um cristão teórico dos nossos dias, ele dizia assim: vamos fazer um seminário para descobrir quem é o nosso próximo. Vamos fazer um congresso de educação religiosa, chamar aqui professores para dizer quem é o próximo. E vamos ficar mais teorizando para saber quem é o próximo. E Jesus então vai pegar a vida daquele homem e vai contar agora uma história, uma parábola, né? Isso aqui não é uma história verídica, é uma parábola, que Jesus vai então pegar a vida dele e vai dizer: você quer saber quem é o próximo? É justamente nesse ponto que eu quero chegar. Você me perguntou o que é que você precisa fazer para herdar a vida eterna. Você já respondeu tudo certinho, e você quer saber agora quem é o seu próximo. E aí Jesus pega a vida dele e coloca dentro da história. E é interessante a gente ver, e a gente vai olhando e aprendendo com Jesus, e algumas pessoas, empresários, donos de canal de televisão, editores de revista, pessoas que trabalham com informação, que trabalham com o público, eu não sei se eles prestam atenção, mas muitas vezes eles tiram os princípios que funcionam da Bíblia. Jesus contou aqui uma história de Bocão, uma história de Varela. Ele contou um caso de uma pessoa que estava viajando, um judeu que saiu de Jerusalém, 700 metros acima do mar, e desceu para Jericó, uma ladeira de 1.000 metros de altura, entre uma cidade e outra. Uma região cheia de ladrões, e aquele homem passa ali, ele é assaltado, além de ser assaltado, machucado, e ele deixa lá, fica todo ensanguentado à beira do caminho. Se fosse aqui em Serrinha, a gente diria que era o entrocamento de Lamarão, né? Ele foi assaltado, e Jesus vai contar essa história cheia de violência, uma história que tem sangue, uma história que lhe prende a atenção. E você vê quando tem um canal lá que tem um corpo, todo mundo quer ligar, né? E quando tem um corpo cheio de sangue, aí o WhatsApp fica botando foto de gente ensanguentada para tudo quanto é lugar. Parece que o homem se agrada disso. Jesus parece que sabia disso. Que ele vai contar essa história para quê? Para que a história ficasse internalizada naquele intérprete teórico. E toda vez que ele perguntasse, que ele fosse ler o livro, ele lembrasse dessa história de Jesus. E Jesus então vai falar a partir do sacerdote. Ele era intérprete, então talvez ele não era um sacerdote. A Bíblia, o texto não diz que ele era um sacerdote, né? Mas ele era um estudioso da lei. E ele vai pegar logo quem? Logo um sacerdote que usava o texto bíblico no seu dia a dia.
E vai dizer que aquele sacerdote vê aquele homem lá no seu caminho, e o texto vai dizer que ele muda de lado. Ele vai para o outro lado do passeio, né? Se tivesse um passeio ali. E ele deixa o homem lá, ensanguentado, sofrendo. Depois, Jesus vai falar também de um levita. O levita era aquele que, ao lado do sacerdote, preparava o culto na sinagoga. É quem organizava as coisas, era quem tocava, é quem fazia a organização dos pães, daquele ritual judaico todo. E aquele religioso também faz a mesma coisa. Ele vê o homem ensanguentado e ele muda de lado. Quando Deus colocar alguém no seu caminho, não faça como um religioso. Não se utilize desses religiosos teóricos. Os religiosos teóricos acham que o seu culto é mais importante do que a relação com o outro. A igreja, quando ela interpreta erroneamente a Bíblia, ela se torna cada vez mais egoísta e cada vez mais amante de si próprio, e cada vez se preocupa menos com o outro e mais consigo mesmo. Porque aquele sacerdote, aquele levita, eles só se preocuparam com o culto que eles tinham que prestar. E nada, absolutamente nada, com aquele necessitado do caminho. Quando eu trabalhava em Jequié, eu tinha que viajar toda semana. E Deus me deu um ministério bem complicado, de começar a pegar pessoas na BR, e eu sozinho, andarilhos. Só faça isso se Deus mandar, viu? E eu não queria fazer, não. Passava direto por eles, depois me arrependia, tinha que voltar e pegar eles. E eu me lembro de um rapaz chamado Seu Martim, imagine, ó. O cara saiu de São Paulo para Belo Horizonte caminhando, tinha 3 meses caminhando na pista. E eu me lembro dele falar assim: doutor, ontem à noite eu não aguentava mais caminhar. Aí eu olhei para o céu e disse assim: Deus, faz com que essa viagem adiante, se acelere, que eu quero chegar logo em Belo Horizonte. Aí hoje de manhã o senhor para e me pega. Aí eu olhei assim para o céu: ô senhor, o senhor está respondendo a oração dos outros e nem me avisa. E alguns que eu peguei fediam tanto. Tem gente com 3, 4 meses sem tomar banho, que o cheiro de urina queimava meu nariz. Chegou um ponto de eu botar uma toalha dentro do meu carro, porque depois que eles sentavam no banco, né, o banco ficava com cheiro. Aí eu tinha que limpar em casa, para a Maria Emília não sentir o cheiro. Mas eu não conseguia viajar se não fizesse, se não voltasse e pegasse. Fiz isso várias e várias vezes. Graças a Deus que Deus deu esse ministério para outra pessoa, porque a gente também... E teve um deles, o primeiro foi muito marcante, porque eu estava em Ubaíra, era outra cidade, e Deus mandou pegar uma pessoa na estrada, e esse rapaz entrou, e depois ele começou a falar: porque eu já dei 7 facadas em um, já dei 7 facadas em outro. Aí eu olhei assim: misericórdia, quem foi que eu botei aqui dentro do carro agora? Aí depois ele disse assim: porque meu testemunho é forte. Eu digo: essa palavra eu conheço, testemunho é coisa de crente. E aí ele era um desviado, se desviou por causa de uma mulher, e se apaixonou e largou a mulher. Eu disse: olha, eu já sei porque é que Deus me colocou aqui para te pegar, é para falar para você voltar. Mas essas pessoas que Deus nos coloca no caminho, quem é que Deus pode te colocar no caminho essa semana? Eu quero que você se lembre dessa palavra. A gente só pode ler a Bíblia, a gente vem para a igreja ouvir uma pregação, para a gente se perguntar assim: o que é que eu vou fazer com isso que eu ouvi hoje? O que é que eu vou fazer com isso na segunda-feira, na terça-feira, na quarta-feira, na quinta-feira, ou no mês que vem, ou no outro mês? Só tem sentido você vir para uma igreja, para você ouvir uma mensagem bíblica, se você se perguntar: aonde eu me encaixo nisso? Uma das dicas que eu vou lhe dar é essa: quem Deus te colocar no caminho, seja o próximo. Qual é a condição? Não sei. Às vezes é arriscado? É. Me arrisquei muitas vezes. Poderia ser um bandido, poderia ser um assaltante, poderia ser tanta coisa.
Mas a outra opção é dizer: ah, Deus, eu não vou fazer não. Faça aquilo que Deus mandar, não o que eu estou lhe mandando. Eu vejo até ironia nesse texto, né? Jesus confrontando os religiosos. Você é religioso mesmo? Quero saber se você é na prática. Jesus estava provavelmente, possivelmente, fazendo com que aquele homem meditasse que a sua religião era uma religião vã, inútil. E essa palavra religião, se você olhar no Novo Testamento, em boa parte das vezes ela aparece num contexto ruim. É mais como seita, até a Bíblia vai chamar seita dos fariseus. A palavra religião, ela aparece às vezes, poucas vezes, num contexto bom. E a religião verdadeira está lá em Tiago, capítulo 1, 26, 27. Tiago diz assim, olha: se alguém supõe ser religioso, é supõe, viu? Não é ser religioso não. Se você pensa que você é um religioso, deixando de frear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. Então, se você é um religioso cristão, eu sou um religioso cristão, e eu não cuido da minha língua, eu já começo, a minha arrancada já é de inutilidade. Eu já estou falando o que não devo. A minha língua já está servindo para a boca de Satanás. E cristãos se servem para Satanás. Pedro é um exemplo muito claro, que Jesus, inclusive, repreende Pedro. Pelo fato de estar frequentando a igreja, pelo fato de estar batizado, se não tiver uma consagração de vida, a todo instante você se torna instrumento de Satanás. E no 27 ele diz assim: a religião pura e sem mácula, quer dizer, a religião verdadeira, a religião não misturada, para com o nosso Deus e Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações. Entenda que órfãos e viúvas, naquela época, tinham uma condição bem diferente. Órfãos, talvez não. Órfãos e viúvas são aquelas pessoas que não têm quem lute por eles. Porque uma viúva, naquela época, não tinha hoje, por exemplo, os benefícios do INSS. Tem algumas viúvas hoje que ficam mais ricas até, né? Porque fica com o salário dela e do marido. Mas naquela época não tinha nada disso, então uma viúva era condenada, uma senhora idosa, que não podia trabalhar no pesado, ela ficava condenada a mendigar. E aí Tiago vai dizer o quê? Que a religião verdadeira, primeiro primeiro refrear a língua, senão você não vai para lugar nenhum. Depois, se envolver com viúvas e órfãos, com necessitados. E a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. É o pacote. Veja que o pacote não é só refrear a língua, não é só cuidar de viúva, não é só se guardar contaminado. O pacote da religião verdadeira é esse. E você não pode fugir disso. E aqui religião, ela está associada sempre à pureza individual e se envolver com a necessidade de alguém. E qual foi a pergunta que Jesus Cristo fez ao intérprete? Que devo fazer para herdar a vida eterna? O que foi que o intérprete da lei perguntou a Jesus? Que devo fazer para herdar a vida eterna? E parece que Jesus estava criando um suspense, né? Porque Jesus não fala. Jesus fala, mas fica ainda aquela dúvida. E aí tem algo que eu não posso negligenciar com você. É que aquele homem que foi testar Jesus, quis fazer uma pegadinha com Jesus, ele na realidade saiu testado. Todo sábio, né, que quer descobrir na Bíblia algo para dizer que a Bíblia não é palavra de Deus, ele acaba se convertendo. E sabedoria para um judeu, entendimento, aliás, é maior do que sabedoria. Veja que quando ele vai dizer que você deve servir a Deus com todo entendimento, entendimento é a sabedoria aplicada. Sabedoria pura e simples não produz nada. Talvez umas duas pessoas que eu me lembro aqui, mais sábias desse planeta, foram pessoas
extremamente difíceis de se conviver. O Steve Jobs, esse que fabricou aí o iPhone, o iPad, extremamente difícil, uma personalidade muito difícil de conviver. E Albert Einstein também, extremamente enrusgado, brigava com todo mundo. Extremamente sábios, mas sem entendimento. Entendimento é quando você aprende a sabedoria e você aplica. Sabedoria você vem de Deus, você busca Deus, sabedoria que vem do alto. E você recebe a sabedoria de Deus para aplicar. Aí isso é entendimento. Sabedoria aplicada, aquilo que produz frutos. Se lembre de algo, os judeus eram inimigos de samaritanos, inimigos mortais. Judeu e samaritano, que eram de um povo que tinha a mesma raiz, mas eles se separam e eles se agora odeiam. A Bíblia diz que judeus não se davam com samaritanos. Era mais ou menos como o Irã e Iraque naquela guerra. Eles se odiavam. E aí Jesus vai pegar justamente a figura de um samaritano para inverter, para quebrar o orgulho daquele judeu, para dizer que os judeus que deveriam fazer a lei estavam negligenciando a lei, que deveriam aplicar a lei estavam negligenciando a lei, e o próprio Jesus vai dizer que, olha, vocês, intérpretes da lei, prostitutas e publicanos, que eram cobradores de impostos corruptos, vão entrar primeiro no reino do céu do que vocês, quando se arrependem, naturalmente. Jesus estava invertendo a prioridade na cabeça daquele povo. Como nós precisamos ler a palavra? Ler aplicando. O que é que eu vou usar desse texto para mim? E se a gente tivesse alguns exemplos atuais de samaritanos falsos? O verdadeiro samaritano fez o quê? Viu aquele homem ensanguentado, todo machucado, tinha sido assaltado. Se fossem os nossos samaritanos atuais, o que é que ele faria talvez? Talvez ele passaria, misericórdia, vamos fazer uma oração, e deixaria ele lá e ia embora. Se fossem os nossos samaritanos atuais, o que é que ele ia fazer? Ele veria aquele homem, diria, meu Deus, vamos repreender o demônio da violência, e deixaria o homem lá ensanguentado e iria embora. Se fossem os samaritanos atuais, ele ia chegar lá, ele dizia, olha, a culpa é de Dilma, Lula e fora Temer, e ia deixar o cara lá e ir embora. Se fossem os nossos samaritanos bem tecnológicos atuais, ele iria tirar uma foto, publicar no Zap e dizer, vamos fazer uma corrente de oração por esse homem, quem conhece ele, iria deixar ele lá e iria embora. Iria viver no mundo virtual. Gente, nos apps que a gente ajuda, né? Gente, vamos ajudar. Todo mundo ajuda. Eu marquei agora um baba, não vou poder. Não, eu tenho um cabeleireiro ali, ou então tenho uma pilha de prato para fazer, depois eu ajudo se der certo. Os nossos samaritanos atuais, bem distantes daquilo que Jesus... Mas não é esse o samaritano verdadeiro. O que Jesus me ensina aqui, se você quer herdar a vida eterna, a moral dessa parábola toda é envolva-se com as pessoas. O que é que eu tenho para você durante essa semana? Envolva-se com as pessoas nas suas necessidades. Como aquele samaritano, ele se envolveu emocionalmente, ele não resistiu àquele homem ensanguentado. Envolva-se fisicamente, ele pegou nos próprios braços, ele tratou das feridas com óleo, tem vitamina A, é um cicatrizante, colocou vinho, tem álcool, é um antisséptico, para matar as bactérias, ele cuidou das feridas daquele homem, ele se envolveu fisicamente, ele se envolveu financeiramente. Cristão de verdade, que tem comunhão com Deus, tem a graça do Espírito Santo, não faz conta, não sabe quantos reais,
Alguém já disse que Deus não olha para o tamanho da nossa oferta. Deus não olha para o tamanho do nosso dízimo. Deus olha para o tamanho que ficou conosco. Não é o que a gente dá, é o tanto que a gente fica. Porque alguém que ganha 10 mil por mês, se der 500 reais, parece que deu muito, mas só deu 5%. Tiago 1, 22. Advertência. Tiago é muito preciso. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra. Praticantes, se envolver, é na prática. Nossa religião não pode ser teórica. E não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Veja só que responsabilidade, né? Para que você saiu de casa hoje? Quando você ouve isso aqui, você agora se torna comprometido com essa palavra que você ouve. Se torne praticante, se envolva com a vida dos outros, se envolva com a necessidade dos outros, se envolva emocionalmente, se envolva fisicamente, se envolva financeiramente. Se você quer dar a vida eterna, seja praticante da palavra. O resumo da lei é amar o próximo. O resumo, Jesus resume tudo nesse ponto: ame ao próximo. E quem é o próximo? O próximo é o próximo. Jesus simplesmente ele poderia falar: olha, é o que tiver na sua frente. Jesus poderia resumir aquela historiazinha numa palavra simples: é quem tiver na sua frente. Mas Jesus vai contar toda aquela história dramática de assalto, de sangue, de machucados, de misericórdia, que é para aquela história ficasse impregnada no meu coração e no seu. Na mitologia grega, conta-se a lenda de um Narciso. Não sei se você já viu a lenda de Narciso. Narciso era um desses deuses do grego, e ele era muito bonito, ele era espetacular, e ele saiu para caçar, não me lembro bem da história toda, numa floresta cheia de Delfos, e ele para numa poça de água, uma água cristalina, aquela água paradinha, e quando ele vai beber água, ele vê a imagem dele, refletida na água. E quando ele vê a imagem dele, ele se apaixona pela imagem dele, por ele mesmo. E ele fica tão apaixonado por ele mesmo, que ele não consegue mais levantar daquela posição, e ele fica naquela posição ali, olhando para a água e admirando ele mesmo, e ele está apaixonado por ele mesmo. E ele vai definhando, e ele vai sendo absorvido pela terra, e ele morre, ele desaparece, porque ele se apaixonou por ele mesmo. Um sentimento de egoísmo. Aí surge a palavra narcisismo, é alguém que é amante de si mesmo. E quem é alguém que seja amante de si mesmo, jamais vai olhar para o próximo, porque não tem tempo. Essa cultura de selfie, você pode usar? Pode, mas cuidado para você não ficar se auto-endeusando. Como é que você sabe que você está endeusando? Alguém diz assim: quando você tira uma foto, tem 10 pessoas na foto, quem é que você olha primeiro na foto? Você mesmo. Como é que eu saí? Você esquece dos outros que estão do lado, né? Como é que eu saí? Complexo de Narciso, viu? Olha como eu estou bem, olha como eu fiquei bem na foto. E aí você não quer saber se do lado tem alguém que vai cometer suicídio, do outro lado tem alguém que precisa de uma palavra de conforto, do outro lado é alguém que está com filho e não sabe como fazer para levar para o médico, porque não tem o dinheiro. Do outro lado tem alguém que o sapato está furado, e ele não sabe como comprar. Mas como é que eu saí na foto? Eu me amo tanto. Romanos, eu queria encerrar com Romanos 5:10. Se a gente pudesse ler na King James, seria melhor ainda, mas eu acho que só tem Almeida aí. 5:10.
Paulo vai falar assim, ó, porque se nós, quando inimigos, presta atenção nisso, se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. A King James vai dizer assim, vou ler aqui na King James, ora, se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele, mediante a morte de seu Filho, quanto mais no presente, havendo sido feitos amigos de Deus, seremos salvos pela sua vida. Nesse texto aqui, tem duas categorias de pessoas, os amigos, os reconciliados com Deus, e os inimigos. Quem são os inimigos de Deus? Quem são? Aqueles que ainda não foram reconciliados, aqueles que não entraram na família, aqueles que ainda estão distante da videira verdadeira. Todos são inimigos, embora não saibam, viu? E aquele judeu, ele era inimigo do samaritano. Aquele judeu, ele era inimigo do samaritano. E nessa parábola, toda parábola tem uma verdade escondida. Parábola que Jesus fez não para que o mundo soubesse, fez para que os escolhidos enxergassem as verdades escondidas. Aquele judeu que apanhou, que foi largado na beira do caminho, era eu e você. Antes de termos a conversão em Jesus, nós éramos inimigos de Deus. O samaritano representa o próprio Jesus. Porque eu era inimigo de Deus. E na estrada da minha vida, eu fui assaltado, eu fui roubado e destruído por Satanás. E eu fui largado na minha estrada da minha vida. E vários religiosos passaram por mim e me deixaram largado. Mas o meu bom samaritano, Jesus, que me amou, Ele me resgatou da minha sarjeta, Ele curou as minhas feridas do meu corpo e da minha alma, e Ele pagou o preço, e deixou pago, e chegou para a igreja e disse assim, tome conta agora, e quando eu voltar, se tiver algum débito, eu pago. O meu samaritano fez isso. E no final, esse samaritano vira para mim e ainda diz assim, agora você aprendeu isso? Vá e faça o mesmo. Amém. Que Deus te abençoe.